Shi Shuiyun mais uma vez mostrou seu poder real, mesmo os anciões, especialmente o segundo ancião, estão tremendo de medo. Até Yi Tianyun sentiu a aura que sua tia emitia, ele apenas tentou se acalmar sabendo muito bem que a raiva não é direcionada a ele. Isso tudo porque ela é muito tímida e tende a manter tudo discreto para que o Palácio de Jade não atraia ameaças adicionais de fora, em vez disso, incentiva outras facções a suprimi-las. Senhor do Palácio, por favor, não tome uma decisão tão precipitada, se isso resultar em um conflito, será extremamente desfavorável para o Palácio de Jade. O terceiro ancião não pôde deixar de se levantar e falar. Parece que você se preocupa demais. Você acha que Master Kong tem tanta influência? Ele é apenas um ferreiro de terceiro nível, o nível de Yi Tianyun é maior que ele. Você acha que há mais alguém além de nós aqui que sabe o que realmente aconteceu? Shi Shuiyun disse solenemente. Se o nível de Yi Tianyun for maior que o do Mestre Kong, os clãs que normalmente pedem ajuda dele acabarão percebendo, e com certeza estarão inclinados a vir aqui em vez de favorecer o Mestre Kong. O que é necessário é o forte, não o fraco. O nível de Yi Tianyun é um pouco maior, mas a diferença entre eles não é tão grande, então não é como se tivéssemos grande vantagem ou algo assim. Além disso, ninguém realmente sabe sobre as capacidades de Yi Tianyun em forjar, então comparado ao Mestre Kong que foi ferreiro a vida inteira, obviamente ele é mais conhecido. O segundo ancião respondeu. Então não há problema se meu nível for muito mais alto que o dele. Yi Tianyun disse com indiferença. Se for esse o caso, então vou te mostrar mais uma vez. Forjarei várias ferramentas espirituais. Depois de ver o resultado, você saberá a diferença. Embora esses três anciões continuassem apontando sua falha, é inegavelmente por causa do Palácio de Jade. A fim de reduzir o fardo de Shi Shuiyun, o que ele pode fazer agora é se levantar e ajudar. Imediatamente Yi Tianyun mais uma vez colocou o material no forno e começou a forjar a ferramenta espiritual. Ele estava fazendo exatamente os mesmos passos de antes, exceto por um, depois de colocar todo o material na fornalha que ele colocou no fogo imortal que obteve anteriormente. E rapidamente temperou os materiais. O processo de combustão é muito mais rápido e a taxa de extração de impurezas é melhorada. Isso, que tipo de fogo é esse? Todos estão olhando para ele intensamente. O ferreiro geralmente tem algum tipo de chama especial. Todos eles nascem com um fogo forte dentro deles, ou podem absorver uma chama especial mais tarde. Eles não esperavam que Yi Tianyun tivesse essa chama especial. Claro, Shi Shuiyun também não é uma exceção, ela realmente achou incrível, tão incrível que ela quase não acreditou em seus olhos. Eles estão todos especulando como é possível Yi Tianyun ser capaz de forjar armas, para não mencionar ferramentas espirituais. Eles também não esperavam que ele tivesse uma chama especial. O que significa que quando ele desafiou Master Kong mais cedo, ele nem é sério. Embora esse não seja o caso. Yi Tianyun estava definitivamente tentando o seu melhor antes, e ele obteve Immortal Fire depois de terminar a missão. Se ele obtivesse Immortal Fire antes disso, obviamente ele o usaria no desafio anterior. E finalmente ele terminou, segurou-o firmemente em sua própria mão para confirmar sua qualidade. Esta espada é melhor que a anterior e é fria. No mínimo pertence ao nível médio. Ferramenta de espírito de nível médio. Depois que viram, ficaram chocados. A diferença de preço entre o nível inferior e médio foi enorme. Por enquanto, independentemente da potência, a diferença de preço é de cerca de 2 ou 3 vezes. Por exemplo, uma ferramenta de nível inferior custa 30 mil, e uma ferramenta de nível médio custa, no mínimo, 60 mil ou mais. Ding, parabéns por ter 50 maestria de ferreiro. Depois de forjar com sucesso a ferramenta espiritual de nível médio, a maestria aumentou em 50 pontos, 5 vezes a quantidade em comparação com o anterior. Nesse ritmo, aumentar a habilidade de ferreiro não será tão difícil.
É tudo graças ao Immortal Fire, sem falar que quando ele forja usando o Immortal Fire, sua maestria também aumentou assim como suas artes marciais. Immortal Fire também aumenta a taxa de sucesso de forjar a ferramenta espiritual de nível médio no nível de Itianium originalmente é de apenas 30%. Devido ao Immortal Fire aumenta a taxa de sucesso para 80%, não é 100%, felizmente, ele não te falhar este caso contrário, seria muito embaraçoso. É realmente uma ferramenta espiritual de nível médio, você também pode forjar uma ferramenta espiritual de nível médio. Todos ficaram chocados, embora o próprio Itianium esteja tão surpreso quanto todos os outros. Esta é a melhor prova que ele pode mostrar a todos por enquanto. Desta vez eles não têm nada a dizer, o que mais você pode dizer? Essa força é muito mais poderosa que o Mestre Kong. Ao lado da família Ali, um grupo de pessoas o convidou para ser hóspede. Anciãos, como isso é comparado aos bens do Mestre Kong? Itianium disse indiferente. Vou preparar os materiais imediatamente. O grande ancião está convencido das capacidades de Itianium. No final, Shishu-Yun está absolutamente certa, ela tem fé nele, o que nós não temos. Senhor do palácio, se não houver mais nada, vou me desculpar por agora. Vou seguir suas instruções mais tarde. O segundo ancião suspirou profundamente, ela não pode mais desprezá-lo. Ele conseguiu chegar a este nível, seus discípulos não estão mais qualificados para competir com ele. Este é o benefício de possuir habilidade adicional como ferreiro, da vantagem, opção adicional, etc. A terceira anciã também se desculpa, ela não tem escolha a não ser reconhecer Itianium. No entanto, este assunto tem um grande impacto sobre eles. Shishu-Yun, sem dúvida, será ainda mais respeitado no futuro. Assim como o que ela disse, o Palácio de Jade não consegue manter a cabeça baixa e permaneceu reprimido por mais tempo. Porque este é o caso de Heavens e Mercy em Ancient Ruins. A seita espiritual está tentando roubar sua permissão de entrada à força. Acham que somos fracos porque continuamos cedendo às suas condições a ponto de nos desafiarem para um duelo e o perdedor tem que dar a permissão de entrada ao vencedor. Obviamente nos desafiam porque eles nem nos veem como uma ameaça. Cada facção tem uma quantidade diferente de permissão de entrada concedida a eles. Jade Palace só tem 2. Se acabamos perdendo no duelo contra a seita dos espíritos mais cedo, restará apenas uma permissão, e será ainda mais embaraçoso para nós. Depois que eles saíram, Itianium entregou a espada espiritual deixada pelo Mestre Kong para Xiao Lian. Irmã Xiao Lian, esta espada é para você. Isso. Jovem mestre, não posso aceitar isso, isso é uma espada espiritual. Xiao Lian recusou apressadamente. Espada espiritual ainda é uma espada, Mestre Kong te assedia mais cedo, pelo menos tome isso para se aliviar da raiva dele. Itianium riu. Itianium disse que é seu. Esta é apenas uma espada espiritual de nível inferior. Como você pode ver, ele pode forjar uma ferramenta espiritual de nível médio. Esta espada não é nada para ele. Shishu-Yun convenceu Xiao Lian a pegar a espada. Bem, então eu vou levá-lo, obrigado jovem mestre, obrigado senhor do palácio. Xiao Lian estava tão animada que ela poderia pegar uma espada. Vai ajudá-la muito. A maioria dos discípulos no palácio não tinha ferramenta espiritual, mas ela tem uma. Então continuarei a forjar o restante dos materiais, para que quando chegar a hora estaremos prontos. Itianium disse com um sorriso. É melhor trazer todos os materiais, eu continuarei forjando várias espadas espirituais para minhas irmãs aqui, então ninguém mais vai nos desprezar. Aspas. Ser capaz de forjar ferramenta espiritual é tão incrível, outros benefícios é que ele pode aumentar o domínio de sua habilidade de ferreiro, quando ela subir de nível mais tarde. Ele poderá forjar algo ainda melhor nessa ferramenta espiritual.